Como prometido, agora vamos falar sobre as leituras do tempo. E aqui eu quero falar que a história ela tem sido conhecida como estudo das ações humanas no decorrer dos tempos e espaços geográficos. Vai analisar aí diferentes formas de organização, constituição, ocupação do espaço. Anda aí de maneira bem alinhada ou em companhia com a geografia, né, que é uma outra ciência aí. Então você tem história e geografia praticamente como irmãs, né? Não gêmeas, mas irmãs. Todos esses modos aí de explicar, de ver, essas ciências estão aí buscando uma relação à luz do tempo, de certo modo, né? Uma foca mais o tempo, apesar disso, e a outra também foca o tempo, mas com foco na questão geográfica também, né? Então, todos aí vão conviver, né? Esses aspectos aí com fenômenos temporais. O dia, a noite, essas ciências, né, vão estar relacionadas a essas temáticas, estações do ano, crescimento, envelhecimento, passar do tempo, civilizações se estabelecem em um lugar, divisões de tempo que elas adotaram, qual foi a maneira de elas observarem a realidade, os ciclos da natureza, eles tomaram ou não como base para a sua cultura e sociedade, se o movimento do Sol, da Terra e da Lua foram considerados. Depende da cultura, né? Mas nós temos aí que além da Lua e do Sol, para citar alguns exemplos, temos aí o calendário Maia, que era baseado aí no observar do planeta Vênus. E muitos calendários acabaram surgindo também dessa ideia de análise de astros, por sua influência sobre as plantações, a necessidade de definir aí, até relacionada à própria religiosidade, né, que associava essa questão astronomia e dos astros à religiosidade, até mesmo associava isso a tempos de plantio, poda e colheita. E uma volta, por exemplo, do planeta Terra em torno do seu eixo, aquilo que a gente chama de movimento de rotação, muitas vezes foi interpretado esse movimento de rotação, essa volta em torno do seu eixo, foi interpretada por muitas culturas como um dia e foi dividido em 24 partes iguais, chamadas de horas. E aí você vai ter uma subdivisão, vai sendo cada vez mais específica, né? E assim por diante. E assim decidiu-se, com o passar do tempo, né, que o dia não começa, para alguns, ao nascer do Sol, mas aproximadamente 6 horas após ele desaparecer no horizonte. Aqui nós temos um calendário norte-americano de produção e ilustração ali em torno de 1899 e 1900. Tem também aqui um cartão postal com uma foto do viaduto do Chá e o Vale do Inhangabaú, de 1950. E é algo relacionado a esse assunto, né, de periodização, tempo e coisas do tipo. A vida das pessoas não muda de uma hora para outra, a passagem de um período histórico para outro. Você vai ter aí datas, períodos, eras, outras maneiras de demarcar ou delimitar o tempo histórico, que são, na visão aí de muitos historiadores, não todos, como uma questão de relação com o próprio entendimento de uma sociedade, aquilo que tem a ver com uma construção também. E dizem que essas divisões são construções. Depois de uma revolução, dizem eles, por exemplo, algumas condições de vida, um sistema de governo podem ser modificadas de maneira brusca, mas o jeito de pensar, as práticas, as atitudes diante dos acontecimentos acabam mudando aos poucos, de maneira lenta, em diferentes ritmos. Então, estudando períodos históricos, é possível chegar ao entendimento aí da história, nessa perspectiva e nesse entendimento deles, né, mais amplo, fazer algumas divisões segundo alguns critérios, como organização social, relações de trabalho e sistemas de governo. E o tempo histórico, então, dizem eles, não é regular, não é contínuo. Isso aqui, há gente que discorda e não são poucos. Não é um tempo linear. Há muita gente que discorda dessa asseveração, afirmação deles, porque eles sustentam o quê? Que não é contínuo, não é linear, não é regular como o tempo físico ou cronológico, mas é composto de diferentes durações porque está ligado a grupos e não ao tempo especificamente ou propriamente dito, né? Ligado aí a fenômenos mentais, econômicos, sociais, políticos que acabam resultando de ações humanas, né?
Então, diferentes periodizações podem ser feitas para estudar história. E diferentes historiadores e pesquisadores podem criar tantas organizações para tempo histórico quanto forem os recortes dentro dessa perspectiva ou pressuposto do que uma delimitação única, né? Aí você vai ter várias perspectivas culturais, políticas, ideológicas, só para citar alguns exemplos. Há alguns historiadores ali que vão considerar, dentro dessa ótica, que o século XIX ele não começa em 1801, só para trazer mais um exemplo aqui, mas em 1789, que é o começo da Revolução Francesa. E ele vai terminar não em 1900, como é a maneira tradicional de enxergar a divisão dos séculos, né? Mas em 1914, que é o começo da Primeira Guerra Mundial. E para historiadores dessas ideias aí, o século XX então ele começa em 1914 e termina em 1991, com o fim da União Soviética. Por quê? Isso acontece porque para eles esses marcos aí, né, esse começo da Revolução Francesa, o começo da Primeira Guerra Mundial, eles delimitam períodos em que os eventos seguem algumas linhas mestras. E aí um outro exemplo que a gente pode citar disso é quanto ao século V a.C. Existem historiadores que vão considerar esse século aí como que começando em 480 a.C., que é o ano da vitória naval grega sobre os persas em Salamina, e não em 499 a.C., terminando então em 400, mas em 404 a.C., com a derrota de Atenas, que é transformada em satélite de Esparta. E nesse exemplo aí não se trata então de séculos no sentido de tempo cronológico, mas de tempo histórico, né? Então, periodizar aí o tempo histórico é dividi-lo em períodos, é um ato arbitrário, é uma escolha, é uma maneira de contar segundo uma perspectiva. São eventos aí considerados mais importantes que delimitam aí para alguns, né, dentro dessa perspectiva, o que que é o que, né? O que que é um século? Como que a compreensão de mundo afeta então aí a maneira da existência e várias outras coisas, né? E você vai ter várias visões quanto à divisão da história, periodização, por conta dos pressupostos, né? E aí, muitos dizem que isso acontece por conta de periodizações também serem expressões culturais e evidenciarem os valores de uma cultura, né? Ou sociedade, ou civilização. Então, na cultura cristã ocidental, o ano 2000 ele ocorreu há pouco tempo, né? Estamos aqui em 2021, mas ocorreu há pouco tempo. Mas quanto aos judeus, eles já passaram dessa periodização de 2000. Por quê? Porque o calendário deles está aí já há 3.761 anos à frente do calendário cristão. Então, você pode também olhar para o caso dos islâmicos, né, ou muçulmanos, o islamismo. O ano de 2000 ele ainda não chegou. Por quê? Porque o calendário ele começou ali para eles no ano que é 722 do calendário cristão, que é o calendário que geralmente é seguido na maior parte do mundo, né? E isso aí, quando a gente diz o seguinte, chegou o ano de 2000, isso aí significa que ele passou a ser contado do zero a partir de um evento que aconteceu há 2000 anos. E no caso aí, dentro da perspectiva cristã, é o nascimento de Jesus de Nazaré, né? Ou o Cristo, né? Ou Jesus Cristo. E embora muitas pessoas aí no Ocidente não sejam cristãs, essa periodização é baseada aí na ideia de que o nascimento de Cristo ele é importante para a humanidade, que o tempo deve ser dividido em dois períodos, que é antes dele e depois dele. E aqui nós temos um exemplo, né? A contagem dos séculos, como a história ela lida com esses períodos longos, há o costume de uma unidade de tempo ser criada, né, ou usada. Você tem um mecanismo de tempo do século similar ao dos anos. Por exemplo, o século XX, a perspectiva tradicional, ele vai de 1901 a 2000. Século XV, 1401 a 1500. Você tem que jogar para trás, né? Então, século XXI, de 2001 a 2100. Século IX a.C., de 900, aí você faz agora descendo, né? Porque é negativo, 801 a.C. E aí a tabela aí, o gráfico, você deu uma pausa e deu uma olhadinha aí nas setas aí ou nas linhas, né?
remetendo aí ao pensamento como que é de divisão. Então, sociedades com uma religião majoritária, nesse sentido, elas vão obviamente seguir a ideia proposta ali, né? Como as da própria América, ali pós-ocupação europeia, as da própria Europa, que são chamadas em conjunto de civilizações cristãs ocidentais. Nós temos uma imagem de soldados franceses em trincheira na Primeira Guerra Mundial. Falamos da divisão, né? De que tem gente que divide um século determinado ali com a questão de um ponto demarcador da Guerra Mundial. Não prestou atenção, dá uma volta aí, um retorno aí em alguns minutos no vídeo. Então, o tempo das ações humanas ele não vai seguir exatamente relógios e calendários. Então, com base nesse pensamento, os historiadores que sustentam isso, eles passam a argumentar que o tempo histórico ele pode ser de três tipos: de longa duração, que diz respeito às relações do ser humano com o ambiente, geografia e clima do lugar, que ocorrem de uma maneira mais lenta, né? Você tem aí média duração, com as formas de organizar a produção, distribuição e consumo dos bens materiais, economia, né? Relações políticas marcadas por rompimentos, permanências, sendo que isso pode durar durante vários anos, e curta duração, que é um evento ou um fato, e configura, obviamente, um tempo de curtíssima duração. Aproveitando aqui, eu quero abrir uma especificação, um subtópico, para falar da questão do muçulmano, esse termo. Muitas vezes ele é usado de um jeito errado, como sinônimo de árabe. É porque o termo árabe ele pode designar, aí, na visão de alguns, um povo semita, né? Um tipo de povo que está dentro da família genealógica maior dos semitas, sendo que esse termo semita ele está relacionado ao nome hebraico que nós traduzimos para o português como Sem, se não me falha a memória, é Shem em hebraico, e ele é um dos filhos de Noé, um dos personagens do Antigo Testamento cristão, né, ou do Tanar, que é a Bíblia hebraica, né, que é considerado o Antigo Testamento do cristianismo. E ali no livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, né, você tem esse nome aí, né, Sem, e daí vem semitas. E muçulmano é aquele que, sendo árabe ou não árabe, ele segue a religião muçulmana ou islâmica, que é fundada por um indivíduo que é considerado pela própria religião como um profeta, né, árabe, que é o Muhammad, traduzido de maneira infeliz para o português como Maomé, que viveu ali no século VII. O Alcorão, ou Corão, é o livro sagrado dos muçulmanos. Ele é escrito em árabe e é nessa língua que as preces são recitadas. Você tem ali o islamismo, então, um processo de expansão que começa com os árabes, acaba virando a religião de outros povos, como turcos, na atual Turquia, persas, no atual Irã, e vários povos africanos e orientais. E aí você tem a expansão da civilização árabe que ajuda a difundir essa cultura, os princípios religiosos, as maneiras de compreender o mundo e o próprio calendário também. Então você vai ter aí árabes que não são muçulmanos, assim como você tem árabes que são católicos, né? Também existem muçulmanos não árabes, como os indonésios muçulmanos, né? A gente tem que fazer essa distinção. Nem todo muçulmano é árabe e nem todo árabe é muçulmano. Existiram aí na história diferentes tipos de calendários, aproveito para destacar, como solares, né, que é o caso do calendário cristão, lunares, como é o caso do calendário islâmico ou muçulmano, e lunisolares, em que os anos eles seguem o movimento da Terra ao redor do Sol e os meses eles acompanham o movimento da Lua em torno da Terra, e é o caso do calendário hebreu. E entre os gregos e os romanos, os maias, a gente vai ter ali um predomínio da ideia de um tempo cíclico, em função de ritmos naturais e cosmologia, questões relacionadas a astros, né? E os povos antigos aí desse tipo, eles acreditavam que era o tempo algo circular e que os fenômenos eles se repetem, né? E assim não haveria um momento inicial de criação dentro dessa ótica, né, do universo, como a ideia difundida principalmente aí pela tradição judaico-cristã. A ideia de um tempo linear não cíclico ele é marcado por acontecimentos únicos, era uma característica ali dos hebreus e dos persas zoroastristas. Zoroastristas, eles são seguidores do Zoroastrismo,
zoroastrismo, que é uma religião dualista, que acredita ali na existência de duas divindades, dualista por causa disso, duas divindades que representam ali a dualidade entre o bem e o mal, né? O conflito entre o bem, que é o Ahura Mazda, e o mal, Ahriman, ou Ahriman. É fundada essa religiosidade ali na antiga Pérsia pelo profeta, considerado profeta Zaratustra, ou Zoroastro, depende da tradução, e acabou sendo ali a religião adotada também, melhor dizendo, acabou sendo a ideia que também é refletida, essa ideia do calendário, né? Não da dualidade, mas a ideia do calendário aí, acabou sendo vista aí no meio cristão também, e é vista também no meio cristão. Então, o nascimento de Cristo e o fim do mundo, falando aqui já de cristianismo, o Apocalipse, e fim do mundo, né? São exemplos de demarcações também do tempo que, dentro dessa perspectiva linear, né? E não cíclica, não podem ser repetidas. Então você tem a ideia de uma progressividade do tempo, uma linearidade. Aqui você tem o portão de todas as nações, um patrimônio mundial da Unesco, localizado em Persépolis, no Irã. Você tem aí as figuras de amassos, são criaturas antroposomórficas, ou seja, elas têm características humanas e animais. E essas aí são datadas de aproximadamente 510 a.C., sendo a foto de 2008. E aqui você tem a Pedra do Calendário, também conhecida como a Pedra do Sol, que é um exemplo aí produzido por astecas de baixo relevo, data aproximada de 1300 a 1521. E alguns creem que ele pode ser uma representação de divisão do tempo para o povo, sendo que essa escultura aí, esse achado arqueológico, está exposto ali no Museu de Antropologia da Cidade do México. Essa pedra aí do calendário, ou Pedra do Sol, que é essa gigantesca escultura asteca aí, que foi descoberta em 1790, bem na praça central da Cidade do México, ela pesa cerca de 24 toneladas, mede quase aí uns 4 metros de diâmetro. Então é um baixo relevo interpretado aí por muitos como uma representação da divisão do tempo para os astecas. E a figura central ali, né, você percebe nítida, simboliza o deus Sol, né, na religiosidade aí desse povo. Você tem os astecas aí em torno dessa figura, né? E em torno dessa figura você tem aí, especificamente no achado, né? Os 20 dias do calendário sagrado, que são denominados ali vintenas, e no total seriam 18 meses, e ao final do calendário haveria mais 5 dias reservados à meditação. Uma outra leitura disso daí, desse achado, né? Quanto à sua função original, seria de ser um altar de sacrifícios humanos ao Deus Sol, como uma representação da divisão asteca do tempo. Então, no começo do cristianismo, voltando, ainda nós ali não contávamos o tempo a partir do nascimento de Cristo, né? Quem é cristão ou coisa do tipo, né? Ou dentro da ótica de um país considerado cristão. Só veio ocorrer aí algumas décadas depois com o fim do Império Romano do Ocidente, que a gente ainda vai tratar muito mais lá à frente. Em 525 depois de Cristo. Naquela ocasião ali, Dionísio, o Exíguo, um monge, na época ali ele era um abade de Roma, ele estabelece o ano em que Jesus teria nascido. Ele fez isso aí baseado em informações quanto à idade da cidade de Roma e em detalhes históricos do período do nascimento de Jesus. E com essas informações ele definiu então o ano 1 do calendário cristão como o ano 754 da fundação de Roma, e depois, em 1582, o Papa Gregório XIII ele reforma o calendário, motivo pelo qual o calendário cristão ocidental é chamado até hoje como gregoriano. E no processo de expansão de um povo, sua forma de entender, dividir e periodizar o tempo também é transmitida a outros povos. E para que ocorra essa transmissão, não basta que exista apenas uma marcação de tempo, é preciso que ela esteja ligada a pessoas ou grupos, né? Com poder, dizem alguns aí, a indivíduos, ou o poder relacionado à economia, política, religiosidade. O calendário gregoriano é um exemplo disso, né? De maneira que perdura. Ele é adotado ali por povos europeus que expandem o seu poder econômico e político pelo globo, e acaba virando o calendário deles a referência para vários outros povos. Os líderes chineses também, temos aqui um exemplo bastante curioso, eles adotam o calendário gregoriano só em 1912, por causa de relações comerciais com o Ocidente, mas mesmo assim
a população chinesa continua usando e valendo aí o seu calendário tradicional, que é usado há mais de 5.000 anos. Um outro exemplo de uso político de marcação do tempo é a própria criação de um calendário por revolucionários franceses ali no fim do século XVIII, para demarcar o começo de uma nova era com a Revolução Francesa. E apesar disso, ele deixou de ser usado, né, quando o grupo que criou esse calendário foi expulso do poder. E você tem um calendário republicano, né, instituído depois da Revolução Francesa, como eu disse, com base no sistema decimal. Ele é aplicado no país a partir de 22 de setembro de 1792 e dura enquanto eles estiveram no poder. E aqui é importante também trazer uma reflexão, uma citação de Jacques Le Goff, que afirma que o calendário pode ser entendido como um recurso de controle do tempo, geralmente por parte de indivíduos poderosos. A ideia do poder é tendente de uma abordagem marxista, tá? Que vai colocar dialética, o mais forte exercendo poder sobre o mais fraco, aquela coisa toda de Marx, proletariado, etc., né? Que anda lado a lado com o naturalismo de Darwin, né? Então, a conquista do tempo através da medida é claramente percebida como um dos importantes aspectos do controle do universo pelo homem. De um modo não tão geral, observa-se como uma sociedade. Em uma sociedade, a intervenção dos detentores do poder na medida do tempo é um elemento essencial do seu poder. O calendário é um dos grandes emblemas e instrumentos do poder. Por outro lado, apenas os detentores carismáticos do poder são senhores do calendário, os reis, padres, revolucionários, etc. Então, o uso do calendário gregoriano no continente americano ele acaba sendo um resultado aí da conquista da América por europeus, que dominam os povos nativos e suas culturas, escravizam povos africanos, são transportados para a América, e por meio desses atos aí de submissão, violência, explorações, acabam moldando e marcando essas novas sociedades americanas. Então, o poder dentro dessa ótica aí passa a ser exercido inicialmente por descendentes de colonizadores, sustentados por instituições modelos europeus, que incluem aí políticos, jurídicos, policiais, educativos e religiosos. Todos esses aspectos aí, né? Vou citar alguns. E aqui, por causa dessa questão, o tempo que estamos tratando, o calendário, a periodização, tende a ser aí o calendário usado como expressão de cultura também, na opinião de muitos estudiosos, né? Expressão da cultura do colonizador ou do dominador. E nesse processo de colonização é herdada uma divisão da história segundo os grandes marcos, ou os eventos valorizados pela história política e cultural da Europa Ocidental. E essa divisão ela é ampliada no fim do século XIX com a inclusão da pré-história, o que acaba formando ali a chamada periodização clássica. Periodização clássica por quê? É dividida nesses 4 blocos aí em amarelo aí dos balões em amarelo, né? Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna, Idade Contemporânea. E aí alguns incluem antes ali na Idade Antiga, né? Idade Pré-Histórica ou a Pré-História, né? Então, só para analisar aqui esse gráfico, perceba aí, né? Você tem as imagens com os seus respectivos créditos, mas aqui na Idade Antiga você tem da intervenção da escrita em aproximadamente 4.000 a.C. até a desagregação do Império Romano do Ocidente em 476 depois de Cristo, ou da Era Cristã, né? Ou o ano comum, né? Depois da Era Comum. Você tem depois ali prosseguindo, antes, melhor dizendo, você tem ali 40.000 a.C. na invenção da escrita. E antes ali embaixo, pintura rupestre encontrada no sítio arqueológico da Lapa da Sucupira, Santana do Riacho, Minas. Foto de 2015. O baixo relevo aqui, né, do Egito, produzido durante o período ptolomaico, que vai de 305 a.C. a 30 a.C. em Dendera, no Egito. Balão azul, suposto ano do nascimento de Jesus, Cristo, né? Marca o início da era cristã, e ali em preto você tem antes ali na pré-história, história, antes de Cristo, depois de Cristo. Basílica da Natividade, né? Construída no lugar que acredita-se ser o do nascimento de Jesus. A construção dela em 326 d.C., a foto de 2016, o outro balão ali, Idade Média, de 476 até a tomada de Constantinopla pelos turcos otomanos em 1453. Você tem a contagem ali, ano 1, agora ano aqui 476, uma minura medieval, ilustrando um torneio de cavaleiros em Santa Inglevere, Calais, na França, 1390.
1453, Idade Moderna, até 1789, a data do início da Revolução Francesa. Tem a Carta della Catena, de autoria desconhecida, que apresenta panorama ali da cidade de Florença, na Itália, em 1490. Lembrando que a Idade Moderna, muitos também tendem a dividir ali com a Reforma Protestante. E Idade Contemporânea, 1789, até os dias atuais, uma foto do bairro Chinatown, em Nova York, é o bairro chinês lá, né? E dando um prosseguimento, nós podemos observar aí a periodização clássica, né? E além disso, podemos então, para finalizar esse bloco aqui, questionar critérios usados nos recortes, né, para a divisão clássica até outras visões. A queda do Império Romano do Ocidente, por exemplo, tem alguns que vão dizer que não é um evento relevante para os chineses ou para as civilizações da América pré-colombiana, mas periodizações, embora elas venham a facilitar o estudo da história, né, elas acabam refletindo uma cosmovisão, ou vão dizer que é um poder político, econômico ou cultural expressado em datas, temas selecionados para o estudo, né? Então é uma visão, outros vão dizer que é centrada nos europeus, e daí tem o eurocentrismo, que a gente deve evitar, a visão de mundo que considera os valores e referências e línguas da Europa como os elementos fundamentais de leitura e construção do passado, atribuindo então uma noção de exotismo ou de inferioridade atrás a culturas não europeias. Aí você pode concordar ou discordar. Analisar criticamente então o papel do eurocentrismo, vão dizer alguns, na história ocidental exige aí um conhecimento dele de maneira histórica. E por causa dessa maneira, se você acredita que existe eurocentrismo, a história então ela é vista como uma construção e vai refletir as escolhas dos seus historiadores ou nações em certos momentos. Mas independente de sua visão, você tem aí vários esboços e lançamentos de ideias que você estude e pode chegar aí aquilo que você acredita ser o mais viável e o mais coerente. Mais uma vez encerro esse bloco de aula aqui e até mais.